Isso, 4. E o tempo todo eu fico dando umas indicações ali de expressão, né? Que a gente chama de interpretação. Expressão facial, né? Expressão facial, exatamente. É uma música que eu não posso deixar assim. Né? Ela é densa, ela é trágica, né? Então você tem que ter uma expressão, tem que... Por isso que eu falei, de manhã eu falei sobre o filme lá, né? A série, The Chosen. Que ela mostra o quê? Os valores passando a fazer diferença na vida das pessoas, né? Os valores cristãos. Aquele primeiro momento ali do cristianismo, quando inicia o ministério público, Nosso Senhor, né? E aqueles ensinamentos ali, por exemplo, perdão, que não existia a noção de perdão, né? Antes de Cristo não existia. Não existia isso aí, era olho por olho, dente por dente, né? Tem até a cena lá do Mateus, evangelista Mateus, que ele se reconcilia com o pai e com a mãe. A mãe não estava brigada com ele, mas o pai estava. Então eles pedem desculpa um pro outro, uma cena muito bonita, né? E até ela perguntou por que você não falou isso antes? É porque eu nunca tinha ouvido falar em perdão. O pai do Mateus fala, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Então é uma novidade muito grande, né? Para aquela época ali, que não existia. Então por que eu falei dessa série para vocês? Porque da mesma forma como tem esses valores, a obra de arte, né? Também ela tem valores. E quando você insere esses valores através da obra de arte, você modifica o aluno, modifica a pessoa humana, entende? Modifica e se for dentro daqueles critérios que eu falei para vocês, vão modificar para melhor, tá? Então é o seguinte, ó, a gente tem uma parte teórica aqui sobre ainda a questão da neurociência e eu pretendo, se não esgotar, pelo menos adiantar bastante e se der tempo a gente fazer mais uma prática hoje ainda, tá bom? Então vamos lá, ó. Quem quer ler isso aqui? Quem consegue ler aí? Posso ler? Pode. Existem, indubitavelmente, áreas específicas do córtex que alicerçam a inteligência e a sensibilidade musicais. E pode haver formas de amusia quando ocorrem danos a essas áreas. Mas a resposta emocional à música, ao que parece, é muito disseminada e provavelmente não apenas cortical, mas também subcortical, de modo que mesmo em uma doença cortical difusa, como Alzheimer, a música ainda pode ser percebida, desfrutada e gerar respostas. Muito obrigado pela leitura. Então, vejam só. Eu falei para vocês do córtex, né? Ela falou que tem áreas específicas do córtex que alicerçam a inteligência e a sensibilidade musicais, certo? E o que formas de amusia? O que é a amusia? A amusia é quando a pessoa não consegue processar a música, né? A amusia é uma doença, inclusive. A pessoa que não consegue entender o que é uma música, né? E eu acho que a pessoa chega nesse ponto, quando ela escuta muita porcaria, ela chega no ponto da amusia. Que não consegue perceber a diferença entre música e cacofonia, né? Mas então, quando ocorrem danos a essas áreas, eu falei para vocês, Oliver Sacks, né, é um estudioso que ele partiu justamente da análise de casos reais concretos que ele mesmo tratou, né, como médico. Então, tem resposta emocional à música, né, ela não é apenas cortical, ou seja, ele está reforçando aquilo que eu falei para vocês do cérebro trino. Ela também é subcortical. O que é subcortical? Quer dizer, ela também entra naquele aspecto do cérebro límbico, do sistema límbico e reptiliano, né? Quer dizer, então a música comunica não só com o nosso lado racional, cortical, né? Como com esse lado também, digamos assim, subterrâneo do cérebro. E ele dá o exemplo da uma doença cortical difusa como Alzheimer. A música pode ser percebida, desfrutada e gerar respostas, né? Então, põe o outro slide aí. Eu tive um caso na minha família de Alzheimer, né? Um irmão meu teve Alzheimer e faleceu, inclusive, com isso. E ele estava internado numa clínica, né? E essa clínica aí, a doença foi evoluindo e eu ia visitá-lo sempre. E sempre que possível eu levava violão, levava flauta, algum instrumento para tocar para ele, né? E ele também era músico, ele tocava gaita, né? E cantava, também tocava violão, então assim, ficava feliz quando levava algum instrumento. Só que ele foi perdendo as habilidades, né? Perdeu a fala, não conseguia falar, não conseguia se comunicar, não conseguia ter reação nenhuma. Aquilo que eu brinquei com vocês da reação, com o Samuel, né? Da reação e tal, a reação a estímulos.
Ele já não tinha mais. Mas a música é a única coisa que ainda provocava alguma coisa nele. Por causa disso aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse gráfico. O que acontece, ó? Tá vendo aquela partezinha em vermelho ali? Memória musical, região de interesse, né? E ali você tem, ó, matéria cinza, tá? Aí ele mostra algumas doenças do cérebro, como por exemplo, essa atrofia da matéria cinza, né? É uma atrofia, como se fosse uma atrofia muscular, só que no cérebro. Aí você dá uma olhada lá, ó, a parte ali que corresponderia à memória musical, que estava em vermelho no gráfico de cima, pode ver que ela está preservada. Onde está verdinho, ela está danificada, certo? Hipometabolismo cerebral. Olha lá, você tem um dano ali naquela parte frontal do cérebro, certo? Uma parte em verde ali, ó, tá vendo? Em verde e vermelho ali. Olha a parte da memória musical ali, preservada, né? Agora olha aí, ó. Essa outra doença, B-amiloide burden. Você tem ali, ó, cérebro bem comprometido, né? E uma outra doença ali, ó, Florbetapir, PET. Você vê que a região da memória musical, embora ela esteja afetada, ela é a menos afetada. Certo? Então, agora eu pergunto para vocês por quê? Com base em tudo que eu falei hoje aqui, por que a parte do cérebro, né, responsável pela memória musical é a menos afetada? Quem arrisca? Ela é mais interligada com os outros? É, também. Também Ela foi fortalecida? que ela foi fortalecida, né? O que mais? Ela é a mais? Hã? Estimulada. É, mas ela é mais estimulada, só que ela ficou a mais Disposta? forte. Forte? Se ela que resiste a todo tipo de doença da degeneração é a mais forte, não é? Por que ela é a mais forte? Porque ela é a mais, como vocês falaram, é a mais estimulada no processo da nossa vida. Porque a gente está imerso em sons, a gente fala e tudo mais, né? Então, daí se a gente tiver um trabalho direcionado de uma boa estruturação pedagógica, baseada na música de qualidade, tudo que a gente falou aqui, ciência harmônica, né, a busca pelas virtudes e tudo mais. O que vocês acham que vai acontecer com essa parte aí, central do cérebro? Ela sofre menos danos. Então, assim, aumenta a vida da pessoa, né? Porque muita doença degenerativa começa no cérebro, certo? Doenças, por exemplo, até mesmo vasculares. Então, um AVC, uma coisa assim, é a falta de um fortalecimento do cérebro também, né? Então, você está fortalecendo o cérebro. Você está aumentando a sua memória, porque a memória musical está ali. E como vocês viram, a memória musical está relacionada com todas as outras áreas do cérebro, né? Os gráficos anteriores. Correto? Então, com essa interligação, né, das habilidades e das regiões cerebrais, ela tem esse epicentro aí, que é o que fica preservado ali mesmo quando o cérebro já está bem comprometido, certo? Ah, mas por que você está falando isso? Porque eu estou mostrando para vocês que nós não estamos falando coisas em vão aqui, né? É o que vai fortalecer a prática pedagógica de vocês, vai fazer os alunos de vocês ficarem mais inteligentes. É um diferencial. Na verdade, assim, essa escola, vocês deveriam, e eu acredito que a escola quer isso, né? A escola quer formar gênios aqui, né? Quer formar gênios, quer formar alunos superdotados. Os superdotados são bem-vindos, ao contrário de outras escolas onde não são bem-vindos, né? O superdotado é até mal visto, né? Então, aqui vocês têm que estar aptos a lidar com os superdotados. Como é que você lida com o superdotado, né? Você tem que trabalhar a inteligência, estimular, dar desafios para a inteligência dele, né? E vocês estão tendo aqui um ferramental para isso. Porque com esse embasamento, vocês conseguem trabalhar, criar atividades, montar atividades, né? Propor e criar novos métodos também, certo? Tem as professoras do infantil aqui agora, né? Tá. Agora tá só a Luísa. Vamos passar pro próximo? Não, porque dá para eu mostrar o meu método de alfabetização, que lida com a música e a matemática. Olha lá, quem quer ler isso aí? Quem pode ler? A inteligência
inteligência musical pode estar presente até mesmo em criança com deficiência intelectual. Síndrome de Williams. Pode seguir. Período de neurodesenvolvimento mais sensível nos primeiros 8 anos de vida. A exposição precoce à música, além de facilitar a emergência de talentos ocultos, contribui para a construção de um cérebro biologicamente mais conectado, fluido, emocionalmente competente e criativo. Crianças em ambientes sensorialmente enriquecedores apresentam respostas fisiológicas mais amplas, maior atividade das áreas associativas cerebrais, maior grau de neurogênese e diminuição da perda neuronal. Então, isso aí, a gente já tem várias coisas para extrair disso aí, tá? Então, ó, período de desenvolvimento mais sensível, primeiros 8 anos de vida. Então, primeiros 8 anos de vida tem que trabalhar muito a música, né? Trabalhar demais. Isso vale para os alunos, para os filhos de vocês também, né? Porque, olha lá, a inteligência musical pode estar presente até em crianças com deficiência intelectual, quer dizer, então se você tiver um aluno, né, um caso de deficiência ou dificuldade, a música também pode ser usada como um suporte, coadjuvante, tanto para o superdotado quanto para quem tem déficit de aprendizado, né? Olha lá, a exposição precoce facilita a emergência de talentos ocultos. E que talentos ocultos são esses? Muitas vezes não é nem a música. Pode ser um outro talento. Eu não falei no início que a música é uma ciência relacional? Então, quer dizer, através da música você pode desenvolver um talento, sei lá, pela engenharia, pela informática, né? E é nesse sentido que os educadores medievais pensavam a música, no quadrívio, né? Eles pensavam justamente como uma ferramenta para o desenvolvimento da inteligência. Eles queriam desenvolver pessoas inteligentes na Idade Média, por incrível que pareça. Né? É um pouquinho diferente de hoje. O que é o mantra de hoje? Educar para passar no vestibular. Educar para passar no vestibular. Ou então, depois, educar para quê? Para conseguir um emprego. Isso. O que se pensava antes? Uma educação para a pessoa obter a cidadania do céu, né? Eu estava pensando aqui, né, com as músicas de hoje em dia, né, aqui todo mundo, né, está sendo exposto por aí. Como que vão ficar essas imagens, né, daqui a uns 10 anos? Porque eu trabalhava, né, tive muitos pacientes com Alzheimer e eu trabalhava com a música com eles, né? A partir do momento que eu colocava a música, eu conseguia um ritmo melhor de caminhada, eu conseguia, né, fazer com que eles andassem mais lento, mais rápido, ultrapassassem os obstáculos de acordo com o ritmo da música. E músicas, assim, do tempo deles, né? Música boa, não música de hoje. E aí era muito interessante, né, essa relação, essa associação que eles faziam, né, quando ouvia a música, né, até de ficar, né, solfejando um pouquinho a música, né, o paciente com Alzheimer está avançado, já eles não conseguem, né, responder tão bem. E aí era interessante, muito interessante. E você trabalhava com pacientes em uma clínica? Em domicílio. Ah, sim. Sou fisioterapeuta. Ah, tá. Aí eu atendia muito paciente, tanto na piscina, com o trabalho de hidroterapia, a gente também, né, utilizava da música, como fora da água. Então, a resposta realmente é fabulosa. Com a música e sem a música. Sim, sim. Quando compara. Então você vê, tanto na questão da deficiência, na doença, quanto do outro lado, na hiperatividade, na hipercapacidade também, né, a música pode despertar isso. E criança com paralisia cerebral, como está aí nesse slide também, né? Problemas precoces, pode tratar, corrigir, né? Hoje muito se fala no tal do TDAH, né? Muitas vezes não é nem isso, né? Às vezes é uma falta de foco, né? Assim, é engraçado porque na França não tem criança com TDAH, né? Não tem, né? Criança com TDAH só nos Estados Unidos, né? E a indústria farmacêutica ganhando horrores. Horrores, Eles começam a dar remédio para criança de 5 anos, de 4 anos. 3 anos. 3 anos.
ansiedade. Imagina. É absurdo, né? Próximo slide. Ó, aqui é mais um gráfico, ó. Tá um pouco pequeno aí, mas acho que dá pra vocês verem, né? Que também mostra outras regiões do cérebro, aliás, distintas regiões do cérebro e suas respectivas habilidades, né? Olha lá. Quem quer ler aí? A córtex motor ali, ó, do violino. Dá uma lidinha alguém ali, vamos ver. Relacionado ao Alcança? seu movimento enquanto toca o instrumento ou dança. Eu tô pedindo pra vocês lerem porque eu esqueci meu óculos, eu não tô enxergando nada, tá? Gente, amanhã eu te levo para responder uma nova família. Supervisão. Lê de novo, professor? Por favor, vai lá. Córtex motor, relacionado ao seu movimento enquanto toca um instrumento ou dança. Uhum. Tá vendo a localização ali bem no centro do cérebro, né? Quem lê ali o córtex frontal? Quer continuar? Alguém quer ler? Controla seu comportamento, sua expressão e tomada de decisão. Ó, aquela região verde ali, ó. Tá vendo? Já é uma outra região. Né? Embaixo ali, núcleos accumbens. Relacionado com as suas reações emocionais à música. Uhum. É aquela região de baixo, né? Ali, ó, hipocampo. Relacionado às suas memórias e experiências musicais. Quer dizer, dentro da própria música você tem certas distintas habilidades, né? Que também você está trabalhando distintas regiões do cérebro quando você está trabalhando na música por conta disso. Porque cada habilidade musical, ela tem também uma localização específica no cérebro. Professor, o cérebro feminino e masculino tem diferença? Tem um pouquinho. O cérebro feminino tem um pouco menos neurônios, né? Acho que é 2 bilhões a menos. É que a gente faz mais com menos, Juliana. A gente faz mais com menos. Nós temos mas eu tive... Então, só que os neurônios que sobraram, eles trabalham bem, né? Então, é otimizado. O Tico e o Sérgio sobraram os melhores. Sim. Só os fortes que estaram. Sim. Agora os homens precisam ficar ali na caixinha. Isso, Foi em só questão de rascunho. linguagem, a gente sabe se expressar muito melhor, né? Então. É por isso que eles falam mesmo, né? Não sabe como é. As mulheres falam muito mais que a linguagem. Mas tem um gráfico aqui que mostra isso aí, esse negócio da expressão. Quer ver? Aquele gráfico dos hemisférios, tá aí? Sim. Tá. Nos slides anteriores. Não tá anterior não, acho que passa pra frente, eu acho. Os 2 hemisférios. Vai pra frente um pouco. Esse aí. Ó, Fátima. Sim. Olha lá. Isso que você falou, ó, tá explicado aí. Faculdades cognitivas dos hemisférios cerebrais. Os estudos em neurociência... Olha, tá colocando legenda ali. Eu cliquei aqui. Então, os estudos em neurociência, eles já chegaram nesse ponto de ter estudado, né, os hemisférios. O cérebro, na verdade, é dividido em 2 hemisférios, né, 2 partes. O hemisfério esquerdo já foi constatado que ele tem a localização ali das habilidades lógicas, sequenciais, né, analítico, objetivo, racional. E o direito, nesse aspecto mais arbitrário, intuitivo, holístico, sintetizador, subjetivo, né, olha para o todo. Qual desses 2 lados vocês acham que é o feminino? Direito. Inclusive, principalmente para o arbitrário, né? O arbitrário. Quem é canhoto é melhor para música, né? Eles costumam dizer isso também no CCL, que eles usam mais a parte do lado direito, né? Sim, tem isso. Né? Porque a mão, na verdade, assim, a mão direita, quem escreve com a mão direita é porque é a dominância do lado esquerdo. Né? E o contrário também, é válido, certo? Então, quem é canhoteiro, geralmente, quem os canhotos, tem uma canhota aqui, né? Eu gosto do canto, eu gosto do instrumento. Sim. Mas você deve ter facilidade pra cantar, pra tocar por causa disso. Porque esse lado direito, ele pra música, pra arte, ele é muito requisitado. O lado... O filho dela é canhoto. Gosta de Sim. Então, agora é o seguinte, o lado esquerdo, não dá pra fazer música com o lado esquerdo? Dá, claro que dá. Mas assim, você tem que trabalhar o equilíbrio, né? No estudo, o programa musical, o programa de ensino,
que vocês vão colocar no currículo, né? Ele tem que ter equilíbrio entre os dois, as duas gamas, dos dois hemisférios cerebrais, certo? Porque uma habilidade, ela, na verdade, ela complementa a outra. Mas quando eu estava, por exemplo, vocês estavam fazendo aquele exercício, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qual lado vocês estavam exercitando? O esquerdo, né? Lógico, sequencial, objetivo, racional, certo? Agora, lembra quando eu fiz ali, coloquei o vídeo da Baquianas? Eu tava marcando um 4x4 ali, simples, 1, 2, 3, 4, mas eu tava com uma expressão ali, né? Tentando passar para os músicos a sentimento da música, né? Então ali já era mais o lado direito, certo? Então eu tava usando os dois ao mesmo tempo. E assim, parece que isso aí é fácil, parece que é natural, mas a gente tem que praticar, tem que trabalhar, né? Eu aprendi isso com o meu professor de regência lá da Espanha. Porque até então eu tinha aprendido regência só o lado esquerdo, né? É só tudo assim. Então, isso vale para muita coisa da vida, né? Às vezes a gente é racional, muito racional. Sei lá, o professor, eu vou fazer um plano de aula aqui, vou aplicar, mas você tem que pensar qual a emoção que eu vou provocar na aula de hoje, né? Também. Da mesma forma como eu vou lá interpretar a música, qual a emoção que eu quero trazer para essa interpretação musical? Salmista que é assim, né? Uhum. A pessoa vai salmodiar, né? A melodia tem que acompanhar o que ela está cantando. Né? Exato. Uhum. Hora triste, hora alegre. Uhum. Sim, exatamente. Os salmos e a liturgia, a missa de modo geral, né, as partes fixas da missa, como eu falei pela manhã também, tá no meu livro, é a base do desenvolvimento de toda a forma musical, né? Essa ideia de vir uma coisa, tem um elemento aqui, depois outro elemento, né? A relação entre esses elementos, isso é uma ideia que já vem na música sacra, né? E aí isso vai estruturando o repertório sacro, depois a música vai, digamos assim, pro lado profano. Sabe o que significa profano? A questão que a gente tem hoje Aquilo que está para fora do templo. Não significa que é uma música anti-religiosa, não é isso. Só significa que não é uma música religiosa, né? Mas ela não nega a música sacra, não nega a tradição, não nega nada. Que nem a música dos trovadores provençais, por exemplo, que é muito famosa, né? Nos livros de história, não é, professor? Sim. Os trovadores, inclusive que está na origem da lírica, da poesia, quando você começar a literatura do século XIII lá em Portugal, você tem os trovadores, não é? Influência provençal. Isso. Cantigas de escárnio. Exato. Então essas cantigas aí, né? Elas são o quê? Um exemplo do gênero profano. Muito bem. Quer dizer, a música profana ela foi se desenvolvendo também com a forma, tá? As formas musicais foram se desenvolvendo. E a música sacra também foi se desenvolvendo. Chegou um momento ali perto do barroco, do classicismo, que elas se fundiram em grandes obras maravilhosas, né? Vocês tiveram o exemplo da Nona Sinfonia, que é um grande coral sacro, né? Mas que também tem uma estrutura profana, sinfônica, tá? E que uma coisa não exclui a outra. Fé e razão não se excluem, certo? Inclusive tem uma encíclica do Papa João Paulo II, que vocês devem conhecer, né? Fides et Ratio, ele fala isso. Não, a fé não exclui a razão, pelo contrário. E aí a consequência disso, quer dizer, todo conhecimento racional, a gente está falando de neurociência, a gente não vai excluir isso do nosso horizonte de consciência, porque isso não é inspirado, né, pelo magistério, pela doutrina, pelo catecismo, certo? Quer dizer, conhecimento racional também é harmonizável, certo? Com as práticas religiosas, né? Com a prática da fé. Então isso é um documento importante para a gente ter como base, né? Para a música e para todas as disciplinas. Uma vez que vocês estão aqui, são professores de uma escola confessional, cristã, católica, né? Então tem que ter esses documentos também. Então, essa encíclica Fides et Ratio, ela é excelente, que ela traz luz a todos os aspectos. Tem outro livro do Papa Bento XVI, que foi lançado no ano 2019, eu acho. Que o título ficou da música, que eles são escritos de Bento XVI sobre música. Mas aí, para justificar, né, a música litúrgica e tudo, ele é um grande estudioso, né, Papa Bento. Um grande estudioso, um grande teólogo, né, um grande conhecedor da história.
Então ele volta lá na filosofia grega, mostra como que Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo que eles afirmavam sobre a música, como que aquilo tudo, né, foi assimilado e foi mantido dentro da tradição litúrgica da igreja, a partir das obras, por exemplo, de Boécio, de Santo Agostinho, certo? Dos escotos, São Tomás de Aquino, certo? E esses grandes filósofos, né, pensadores cristãos, teóricos da música também, eles incorporaram, e o Papa Bento fala o seguinte, ó, não tem contradição entre a fé, a razão clássica da filosofia grega e a fé cristã, não tem contradição. Entendeu? Fala, né, que são as duas asas que nos levarão ao céu, né? Isso, exatamente. E eu acho até que quem estava na formação que eu dei lá no hotel, antes da escola estar pronta, Sim. eu acho que eu falei disso aí, acho que eu citei essa encíclica, e falei o seguinte, por que Jesus nasceu em Roma? Eu perguntei pra vocês lembram? Por que foi durante o Império Romano que Jesus nasceu? Hoje cedo eu não falei pra vocês que quem começou a perseguir Jesus não foi nem os romanos, foram os judeus, né? Começaram a se incomodar ali por causa dos sacerdotes, aquela coisa do ego, né? Aquela coisa do ego. É igual você tá dando matemática? Não, ciência. Aí chegou outra professora de ciências aqui, essa professora aí, não sei o que lá, não, ela faz tudo errado, entendeu? É como se fosse isso. Se Jesus aí, ele tá falando que ele é Deus, isso tá errado, porque a nossa lei aqui diz que só tem um Deus e Bom, os judeus começaram a ser. O romano queria o quê? Cobrar imposto e manter o governo deles, né? Mas aí eu faço pergunta pra vocês, por que Jesus veio do Império Romano? Estava na plenitude dos tempos, como se diz. Tudo bem, mas por quê? O que o romano trouxe que... Vamos dizer assim, o que não tinha antes do romano? Filosofia, cultura. Filosofia tinha porque tinha os gregos. A lei? O império da lei, né? O império da lei, da ordem, certo? Da razão, enfim. O direito, né? A justiça. O romano trouxe essa noção, não existia essa noção. Era. Hã? Materialismo sempre existiu, né? Na verdade, desde a queda. Mas eu falo, os romanos, eles trouxeram essa noção da justiça, né? Não é imperfeito, claro que era imperfeito, né? Era incompleto? Era incompleto, mas assim, já era alguma coisa, que não tinha antes, né? Cada reino tinha suas arbitrariedades ali, não tinha o governo da lei, da razão, isso aí não existia muito. Então o romano começou mais ou menos com isso. Aí foi necessário que Jesus viesse no mundo que já tivesse alguma organização racional, né? Para que as pessoas entendessem até o que ele estava falando. Né? Noção de justiça, quer dizer, como é que eu ia entender a noção de justiça se não tem justiça no mundo? Então, quer dizer, esperou chegar a um ponto ali que tinha uma compreensão mais ou menos, né, difundida, e a gente vê isso nessa série The Chosen, por isso que vocês têm que assistir. Porque, claro, deve ter outros filmes sobre Jesus, muito bons, não estou excluindo, entendeu? Deve ter, tem o cinema italiano mesmo, insuperável, né? Tem o Jesus do Federico Fellini, maravilhoso, né? É fantástico, mas nessa série... Tem um agora na Brasil Paralelo. Tem um bonito lá. Já mostra, né, Jesus foi colocado já, né, desce, né? E vem todo aquele processo, os guardas, e aí o romano lá querendo falar que eles tinham arrebentado, né, que roubaram o corpo. Eu gostei bastante desse, bem ilustrativo. Sim, mas então, isso aí eu tô falando porque existe uma compreensão de que essa complementação entre a fé e a razão, né, ela é, digamos assim, não apenas existente, como necessária. E tá aí, ó, neurociência confirmando, você tá entendendo? Então, a ciência, o conhecimento racional, confirma o quê? Confirma tudo que a gente acredita através da fé, certo? Então, vocês têm instrumento. Vou falar um bando de crente louco lá, aquela escola de louco, né? E parece uma igreja aquela escola. Vocês acham que não tem gente que fala isso aí na cidade? Vocês? Castelo medieval. Castelo medieval? Aí, tá. Medieval. Já perguntaram se aqui tem menino, né? Também já perguntaram. Lá estuda menino também? Lá estuda menino.
se é uma nova religião da cidade. Se é uma nova religião, se a gente mudou de religião. Ué? Se a gente mudou de religião já. Nossa, não me pergunta. Ah, mas como assim? Pergunta. Você mudou Por conta de do religião? vestido, a roupa, Qual da né? roupa? A gente Aí perguntava pergunta se se a gente a mudou de senhora religião. senhora é freira. Ou se é uma religião nova. Aqui tá de perguntar vestida se, assim. se era escola de freira. É. É com a congregação, Com a congregação Então. certa. Aí o que acontece? Vocês precisam saber explicar isso, né? Não, eu dou aula numa escola católica, confessional, né? Que segue a doutrina católica, ué. Só isso. Porque tem muita igreja, tem muita escola por aí que diz que é católica, mas que não tem nada de católica. É totalmente secular, né? Então eu tô falando pra vocês, a gente não tem que renegar o secular completamente. Mas também não temos que renegar e deixar que reneguem o nosso aspecto de fé também, né? E outra, o que eu tô falando pra vocês aqui? A fé é racional também. E você consegue provar a sua fé através da razão e da ciência. Certo? Porque a fé não pode ser emoção, né? Não é só emoção. Ai, cheguei aqui, ó, rezei e arrepiei aqui. Não Só isso, ela tem sua validade, né? Mas tem que mostrar, né? Enfim, como eu falei de manhã, a gente tem que estar sempre pronto para dar as razões da nossa fé, como diz São Pedro, né? Exortação. Então, olha aqui, ó, tem aqui já, o Samuel já leu meu pensamento, né, Samuel? Você leu o pensamento, ó. Fé e audição, o que que acontece, ó? Ouvir a palavra de Deus, isso aí eu peguei do catecismo, tá? Do compêndio de catecismo. Olha lá. A lei, sinal da promessa e da aliança. Quem lê pra mim? Lê você agora. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Ouvir a palavra de Deus, quer dizer, a fé, vocês estão vendo aí o que o catecismo fala sobre a fé? O que é a fé? Responda pra mim, o que é a fé? Baseado nisso, vocês acabaram de ouvir. Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Onde começa a fé? Muito bem. A audição, você tem que ouvir. Ah, Deus está falando com a gente. Vamos ouvir o que Deus está falando. Né? Vamos ouvir. Como é que é? Às vezes a gente ouve e finge demência. Acontece também. Acontece, né? É aquilo que eu falei de manhã. A gente ouve pôr em prática as coisas, né? Pôr em prática. E eu tô falando pra vocês, porque eu tenho uma dificuldade tremenda de pôr as coisas em prática. Entendeu? Então eu tô falando pra vocês o que eu falo pra vocês fazerem e eu também preciso fazer. Não sou melhor que vocês não, tá? Eu não fico praticando as coisas assim, sabe, 3 horas por dia, não. Eu tenho que ter um esforço. Até na música, até no piano, na regência, tudo, né? E agora tem um concerto em dezembro aí que tem um repertório pesado aí, sabe? Sinfonia de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, nossa, Paula Tchaikovsky, balé, nossa. Vai ser um repertório pesadíssimo, né? Então eu já tô começando a pensar em estudar, né? Mas assim, quando falta um mês pro concerto, eu fico todo dia, umas 3 horas por dia, pelo menos. Entendeu? Estudando o repertório. Porque senão não dá conta, não sai. E sabe como é que estuda a regência de uma obra orquestral? Você não tem orquestra em casa, né? Verdade. Não tem. E aí, como é que faz? O que vocês acham? Foi um vídeo. Foi um vídeo. Tudo isso que vocês falaram, a gente faz. Tudo, põe a música, põe a partitura, né? No piano dá pra tentar reduzir, porque assim, a orquestra tem 20, 30 instrumentos ao mesmo tempo, né? Aí você reduz, porque ou seja, você toca no piano algumas linhas ali pra ter uma noção da materialidade musical, né? Tem que treinar o movimento da batuta, né? Muitas vezes tem que imaginar a música, certo? Ou olhar a partitura, o jeito mais correto é você olhar a partitura e reger a partitura. Só que não tem som nenhum, é tudo na tua cabeça. Você tem que criar o som, materializar o som. Né?
Nós temos que saber transformar aquele som em música. E olha que isso é um nível é uma habilidade de difícil apreensão. Agora, por outro lado, tem pessoas, por exemplo, que elas leem a partitura e elas escutam aquela música e ficam apreciando. Sabe uma pessoa que era assim? Eu vou dar um nome para vocês, anota aí, esse nome é importante. Otto, com 2 T's, Maria Carpo. Carpo se escreve Carpeaux. Ele fazia isso também, além da literatura? Ele pegava a partitura assim, eu quero ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pegava a partitura, começava a ler a partitura e ouvia inteira. E assim, em milhares e milhares e milhares de obras ele fazia isso. Entendeu? O senhor não vai no concerto? Não, não preciso ir no concerto, eu escuto na minha cabeça. Né? Ô, professor, é uma coisa nada a ver. Mas é assim com mensagem de WhatsApp, né? A gente lê e escuta a voz da pessoa que mandou mensagem. Né? Sabe? Tipo assim, quando a minha esposa manda mensagem, eu escuto assim, 1 segundo eu já sei tudo que ela vai falar. No 1 minuto, 2 de áudio. Isso eu consigo. Que nem, por exemplo, hoje mesmo minha filha atrasou para ir no balé. Aí ela falou, a Agnes demorou para acordar, atrasou o balé 2 minutos. Eu já sei tudo que ela tudo. Cada palavra que ela vai falar. Então nem escuto o resto. Já sei, consigo antecipar, né? Mas no caso da escrita, a gente lê como se fosse a pessoa falando. Mas na verdade, assim, como que é o seu nome? Maria Paula. Maria Paula, é o seguinte, isso na verdade é uma habilidade textual. Isso que eu tô falando é sério, é uma habilidade textual, sabe? É muito raro, assim, por causa de leitura. Leitura, né? Vamos usar uma outra forma de comparação. Xadrez. Sabe o xadrez? O que você tem que fazer do xadrez? Você que tem cara de jogar xadrez. Gerar estratégia. Tinha um professor de xadrez aqui? Não tinha? Tinha. O William não tá mais aqui? Tem que antecipar a jogada, né? Você tem que olhar e já antecipar. Eu não sei jogar. Meu pai ensinou, mas já esqueci há muito tempo. Mas você vai antecipando os jogos ali e criando estratégia. E você não é faz só uma jogada pensando no que pode acontecer. Porque você faz uma, mas você já tem que pensar numa variante, porque se aquela pessoa vai bloquear aquela tua estratégia, você tem que ter uma escapatória. Não, isso é um ponto muito interessante. Isso dá pra gente aprender muita coisa com isso. O que acontece? Eu até quis criar um curso. Eu criei um curso, na verdade, mas eu nunca ministrei esse curso. Né? Talvez eu dê pra vocês aqui, em primeira mão. Chamado Arte da Antecipação. Muita coisa na vida você consegue antecipar. Não precisa esperar acontecer pra você saber o que é. A maioria das pessoas não pensa por antecipação. Já pararam pra pensar nisso? Sim. A maioria das pessoas não pensa. Simplesmente age Por reflexo. e depois vê o que faz, né? Assim? Quando diz, É aquela história do Zeca Pagodinho. Você não pode ir com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? Isso aí, você pode, mas assim, aí a chance de você perder bastante tempo depois é muito grande, porque muitas vezes você se deixa levar por coisas que te fazem perder tempo, né? Por exemplo, vou encher a cara aí no fim de semana de chopp. Beleza, e no outro dia você vai estar, né, minimamente, seu corpo vai estar meio devagar e tudo mais. Você começa a fazer isso toda semana, depois todo dia, você pega um vício de alcoolismo aí, entendeu? Nunca mais isso era, mas tá sempre. É uma coisa que hoje eu me policio. Antigamente eu vinha pra cá à noite, toda noite eu tomava chopp, toda noite. Agora eu parei com o chopp, entendeu? Eu perdi uns quilinhos também com isso, né? Porque bebida alcoólica também engorda um pouquinho. Então eu tô falando assim, eu falo pra vocês, mas eu também tenho que praticar essas coisas, né? Mas assim, você antecipa o chopp, a bebida alcoólica, ela pode gerar um problema futuro. Então você já antecipa e já corta, né? Enfim, a religião é baseada nisso. Né? Quer dizer, por que você não pode fazer tal coisa? Porque lá na frente você vai ter um problema muito grave, então já não faça desde já, né? Alimentação também. Alimentação. Vocês falam pros alunos. Exatamente. Eu ouvi alguém falando aí que alguém gosta de comer salsicha aí. A salsicha, ó, eu vi um médico falando, Maria. Descobriu isso. Eu ouvi um médico falando, depois que eu ouvi esse médico falando isso aí, e sustentando, né? Cada salsicha que você come é um dia a menos de vida. Eu falei com meu marido. Então, não, eu tenho salsicha do pão de
Como é que chama? Coffee-door. Você fazer inclusive no micro-ondas. Pode fazer no micro-ondas. A pipoca não Sim, é. sim, A de pipoca micro-ondas. não é ruim, A não. pipoca não é problema. Ah, de micro-ondas. A gordura dela. É, tudo que é muito processado industrialmente não é legal, né? Tudo que é natural. Os embutidos pode dar demência no futuro. É. Presunto, essas coisas aí. Por causa da química. É. Mas assim, a questão da antecipação, né? Isso é importante você chegar. Por exemplo, como é que eu aprendi a antecipação? A arte de saber o que as pessoas vão falar. E qualquer um de vocês aqui, se vocês começarem a falar, eu só não vou fazer esse exercício para não constranger vocês. Mas eu peço para você começar um assunto. E eu consigo completar o que você vai falar. Mas por que eu consigo isso? Porque é uma habilidade de treino, entendeu? Treino de quê? Treino de muita conversa, muito diálogo, muita audição, muito debate também, né? Já participei de muito debate, certo? E no debate o que acontece? O adversário ele fala uma coisa, você tem que contestar aquilo, né? Então muitas vezes você fica prevendo o que o adversário vai falar. Isso acontece também em processo judicial, né? Eu administro também empresa, também tem muito processo, então a gente tem que prever o que a outra parte vai falar, né? Eu também fiz direito, né? Também fiz faculdade de direito. Então a gente tem que ter um raciocínio preditivo. Quer ver outro ponto que você tem raciocínio preditivo? Na parte industrial. Você tem que ter manutenção preditiva. Tem que fazer manutenção das máquinas, porque chega uma hora que a máquina vai dar problema, né? Vai dar problema. Então é isso aí, se eu for dar exemplo aqui, Samuel. Nossa senhora. Ó, Samuel tá careca de saber. Outra vez que nós viemos pra cá, eu acho, deu um problema na caixa d'água do hotel lá. A gente também administra hotel, né? Lá no interior de São Paulo. E aí a gente tava vindo pra cá e do nada estourou uma caixa d'água lá, assim. Nunca tinha dado problema. 30 anos, nunca tinha dado problema. Escapou um cano lá. A gente trocou o cano, né? Sim, a gente nunca tinha pensado em fazer uma manutenção preventiva desse cano. Tava lá em cima, 20 metros de altura, né? Então isso é uma coisa que daria pra ter previsto, mas nos pegou de surpresa porque nós não fomos atrás, né? Então na fala, você consegue prever tudo que o outro vai falar também. Dá pra prever. E como? Aí você vai me perguntar, mas como? Eu nem conheço vocês, tudo. Mas eu conheço o assunto, né? Dependendo da linha. Por exemplo, se eu pedir pra vocês falarem sobre Paulo Freire. Vocês conhecem Paulo Freire? Sim. Faculdade de Pedagogia. Agora vocês falarem sobre o Paulo Freire é uma coisa. Se eu for lá na escola pública perguntar para as professoras lá, Salve, Paulo Freire. elas vão falar outra coisa. Paulo Freire. E elas vão começar a falar umas coisas que eu já sei tudo que elas vão falar. Porque é um discurso, entendeu? Um discurso uniforme. Então o que acontece? E outra, na linguística, como eu fiz mestrado e doutorado em linguística também, a gente estuda muito essa questão do discurso. O discurso é uma unidade, até assim, o que eu preparei para vocês aqui nessa formação, para amanhã eu pretendia falar mais sobre questão de comunicação, expressão, discurso, né? Pretendo, vou falar ainda. Mas já entrando um pouco nisso. O discurso é uma unidade semântica, né? Mais abrangente do que o texto. Se quer anotar, isso é importante. Anota aí. O discurso é uma unidade de sentido mais abrangente do que o texto. Que por sua vez... Aí, vírgula. Unidade de sentido. Mais abrangente do que o texto. Eu tenho que ler o texto. Aí depende do meu entendimento. Se eu vou entender aquilo lá. Ao passo que eu estou falando, às vezes tem o gesto, tem a expressão facial, eu atingo mais rapidamente a pessoa. Ó, continua aí, continua, vírgula. Para o qual confluem manifestações lexicais advindas de distintos campos semânticos. Fica tranquilo que eu vou traduzir daqui a pouco, tá?
distintos campos semânticos. Distintos campos semânticos. Alguém pode ler a frase completa, por favor? O discurso é uma unidade de sentido mais abrangente do texto, para o qual confluem manifestações lexicais advindas de distintos campos semânticos. Sim, o que eu quis dizer com isso? Você pode entender o discurso. Você tem um texto, tá? Você tem um texto. Ó, veja só. Isso aqui é importante. Você tem um texto aqui. Tem um texto desse tamanho aqui. Esse texto é um discurso? Ele é um discurso, né? Beleza. Só que assim, qual o tipo de discurso que ele é? Para você entender qual tipo de discurso que é esse texto, você vai fazer confluência, por isso que eu falei aí, manifestações lexicais, tá? Aí a manifestação lexical ela é uma pista discursiva. Pode escrever isso aí. O léxico é uma pista discursiva. Isso é muito interessante e a gente não aprende em lugar nenhum isso, sabe? É muito interessante. Porque olha só, anotaram? Olha só, eu estou até mais perto de vocês para vocês não perderem o foco, porque é crucial isso aqui. Inclusive para aula de redação. Olha só. Através da pista lexical, você vai chegar no campo discursivo. Ou seja, esse texto aqui, tá entendendo? Esse texto aqui é de qual campo discursivo? Então, por exemplo, se eu começar um texto assim, ementa habeas corpus preventivo, né? Fuga da prisão, alguma coisa assim. Qual que é o campo discursivo? Campo jurídico, certo? Como é que você sabe? Porque ele está alguma coisa dos termos. Ou seja, pista lexical. Então, pela frequência lexical, pela manifestação lexical, você sabe qual é o campo discursivo. Entendeu? Então, por exemplo, o campo discursivo. Agora vamos pegar o campo discursivo jurídico, certo? Habeas corpus, o que significa? O termo latino, né? Que significa ter o próprio corpo, né? Que significa o quê? Você tem a liberdade para poder se defender de uma acusação, correto? Tem uma linha no direito penal, né? Direito penal que cuida das punições, das penas, né? Prisão. Tem uma linha que é considerada assim, chamada de laxismo, né? Ou lacismo, que acha que tem que soltar todos os bandidos. Já ouviram falar isso aí, né? Então, se for um magistrado, um juiz, um advogado dessa linha, é fácil saber o que ele vai falar. Você está entendendo? Agora, se for um que eles chamam de punitivista, que tem aquela... Não, tem que prender o vagabundo mesmo, né? Deixar preso, apodrecer a cabeça. Aí você já sabe o que esperar também do discurso dele no direito. Você está entendendo? Então, essa é uma ferramenta poderosa de meta-análise de textos. Você está entendendo? Isso vocês vão estar na frente da inteligência artificial, se vocês souberem. Né? Porque a inteligência artificial, ela é uma inteligência mesmo. Ela faz aquela costura, aquela ligação das coisas, né? Dos elementos. Ela tem uma certa inteligência. Mas ela não tem a meta-inteligência. Ela não tem aquela inteligência que vai acima. Estão tentando desenvolver nessa meta-inteligência agora. Estão tentando. Estão tentando. Mas é tão difícil quanto ensinar uma criança. E a criança ainda tem a facilidade, né? A inteligência artificial. O Samuel é programador, né? Então ele entende de inteligência artificial. Mas vocês estão entendendo? Vocês têm um instrumento de meta-análise de produção textual. Que serve para analisar a produção e para trabalhar a própria produção dos alunos. Né? Então, os discursos, eles têm o quê? Esses campos semânticos. E a manifestação lexical, ela indica, ela dá a pista de qual que é o campo semântico. Certo? Por exemplo, quando eu falei do Paulo Freire, é o campo semântico da pedagogia revolucionária. Então, quando uma pedagoga, uma professora vem falar de Paulo Freire, eu já sei o que ela vai falar, porque eu conheço o discurso do Paulo Freire, eu li os livros do Paulo Freire, já debati com pessoas que gostam, que defendem o Paulo Freire, já ouvi pessoas que criticam o Paulo Freire também. Então você tem um domínio do campo discursivo. Por que é importante a gente estudar?
Por quê? Ter argumento, né? Pra saber conhecer e aí poder ou debater ou ter Você conhecendo essas distintas visões, né? Por exemplo, você tem que ler. Nossa, todo mundo aqui é conservador, né? Até que se prova o contrário. Todo mundo é conservador, mas vocês têm que ler os marxistas, vocês têm que ler marxistas. Entendeu? E para você saber rebater o marxista, você tem que ler, você tem que conhecer. Como é que você rebate uma coisa que você não conhece? Entendeu? Então, assim, você tem instrumentos como eu falei, meta-análise, né? Que vem da linguística. Né? Eu tenho até um curso, isso eu tenho um curso, já dei esse curso, chama Guerra Semântica, que ensina a fazer isso. Entendeu? Até amanhã dá para mostrar algumas aulas, alguns trechos de aula para vocês. Entendeu? Amanhã nós queremos entrar mais na questão linguística. Ficou claro isso? Tá. Vamos voltar um pouco aqui na neurociência, então. Vamos ver. Tem mais slides aí? Olha lá. Ó, a neurociência confirma o magistério da igreja. Aqui eu vou chegar bem perto, porque tá bem pequenininho, né? Aqui. Quando eu coloquei aquela estação lá, fé e audição, né? Se ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a importância da música para desenvolver inteligência. Olha aqui. Isso aqui é mais um estudo de imagem neurocientífico, né? Que mostra assim, quando você vê palavras, assim, né? Ativa essa região do cérebro aqui, né? Tá claro? Ativa isso aqui. Hearing words. Aqui, ó. Quando você escuta palavras, ativa-se o quê, ó? Ó aqui, ó. Uma região maior, não é verdade? Você está trabalhando numa região maior do cérebro. Tá? E quando você fala, é uma região menorzinha. Quer dizer, falar deixa a gente mais burro. Tô brincando. Mas assim, quanto mais a gente escuta, mais inteligente a gente fica. E eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui, eu gosto de dar, não é pra me engrandecer não, mas olha só. Vocês sabem que eu trabalhei com o Bolsonaro lá em Brasília, né? Ele me colocou para cuidar de uma fundação chamada Fundação Nacional de Artes, né? Funarte. Eu cheguei lá, eu nunca tinha administrado um órgão público, eu sou da iniciativa privada, eu tinha administrado empresa, tudo. Órgão público eu nunca tinha administrado, né? Eu entrei lá e é uma fundação cultural que é responsável pela elaboração da política cultural do Brasil. Bom, política cultural eu entendo, beleza, daí tudo bem. Só que não é só isso, uma fundação você tem que ter os trâmites internos, burocracia, né? Vai nomear fulano, mandar embora cicrano, transferir beltrano, né? Assinar documentos, contrato, licitação, um monte de coisa técnica da gestão pública. Não tem nada a ver com a política cultural, né? E eu que respondia, eu assinava, era meu CPF ali, né? Como é que eu aprendi a fazer isso? E olha só, eu aprendi em pouco tempo, tá? Fiz um trabalho assim que eu me orgulho de ter deixado um ótimo trabalho lá, de política cultural e de gestão também, tá? E saí de lá sem um processo. E sabe o que é isso? Isso é um feito. Por quê? Porque um amigo meu que foi trabalhar na mesma época que eu lá no governo saiu de lá com mais de 100 processos. Nossa. Mais de 100 processos. Entendeu? Pode de casca de banana, pode de erro, de assinatura errada, de processo errado, de conduta errada, enfim. Errada. Dentro do contexto do direito administrativo. Que é o direito que rege o órgão público, né? E olha só, como que eu aprendi a gerir esse negócio? Acontece, quando você vai, não sei como é que é a prefeitura aqui, você vai na prefeitura, ela quer falar com o prefeito. Fala, tem que marcar daqui 50 anos, né? Você vem aqui, não é assim? Tem que agendar. Tem que agendar. O que eu fazia? Todo mundo chegava lá falar comigo, eu mando entrar. Aí eu ia falando, você é de qual setor? Fala com a pessoa, fala. Ah, obrigado, tem outro esperando lá. Entra outro. Fala. Só de ouvir essa falação do povo, eu aprendi tudo. Em uma semana eu aprendi tudo. Entendeu? É igual aqui. Eu cheguei, o que eu fiz aqui? Vocês acham que eu sou louco, né? Vocês não viram nada aí, Samuel. Olha só. Eu sei quando vocês estão me achando louco. Olha só. Eu não perguntei aqui pra vocês o que vocês fazem aqui. Eu conheci um pouco de vocês. Você não, né? É que você chegou por último.
Mas eu vou perguntar ainda, vocês chegaram por último, vocês vão falar ainda. Mas olha só, porque eu quero entender como é que tá a prática de vocês aqui, né? Para eu trazer um conteúdo que seja útil para vocês colocarem em prática. Só um minutinho. Oi. Fátima, vem cá. Mas assim, foi gratuito? Não, eu conheço isso aqui, eu conheço essas técnicas. Né? E eu conheço, eu sei que a maioria das pessoas, quando chega numa função assim, até a questão de agenda, é muito compromisso, é muito pesado. As pessoas não têm tempo de ficar ouvindo muitas pessoas. Né? Mas eu dediquei um tempo ali, umas 2, 3 semanas, só fiquei ouvindo, só ouvindo. E pessoas assim que, quando eu cheguei lá, tinham ódio de mim, porque eu era de direita, ela já tinha esquerdista, né? E eu escutei todo mundo, seja de esquerda, seja de direita, seja de tudo. E aprendi muita coisa, o pessoal até mudou a ideia a meu respeito, né? Aí você já ganhou vários pontos Ganhei. positivos. Ganhei muitos. Depois eu marquei uma reunião com todos os funcionários, todos. Samuel estava lá, né? Fiz uma apresentação do meu projeto e tal, de gestão. Até a Rede Globo falou bem de mim. Até a Rede Globo. Nossa, olha só. Nossa. Isso foi mesmo. Acho que esse feito foi até maior do que você sair sem os processos, É né? verdade. Até a Rede Globo, porque a repórter da Globo veio falar assim, mas o seu projeto não contempla o funk. Isso, mas o senhor não acha que isso é antidemocrático? Aí eu falei, não, pelo contrário. O meu projeto, que é focado em orquestra sinfônica, né? Política cultural a partir de orquestra sinfônica, ele é o mais democrático possível na existência humana. Porque a orquestra tem todos os instrumentos são bem-vindos, todas as pessoas são bem-vindas, todas as comunidades, a favela e tudo, e foi. E a repórter assim, Maravilhada. Tô maravilhada, né? Porque eles vêm com uma expectativa e você já sabe onde que eles querem chegar. Por isso que eu falei depois do texto, do campo semântico, discursivo, né? Você prevê o que o outro vai falar e você já tá com a resposta ali, né? De modo a contornar a situação. Né? Agora, isso dá para usar na prática pedagógica também. Né? Dá para usar. Os alunos, não tem aquele aluno que questiona, que fala, que... Tem os espíritos de porco também, não tem? Não tem? Mas o trabalho de planejar a aula é muito isso, né? Imaginar aquele aluno com dificuldade. Como será que ele vai reagir quando eu apresentar esse conteúdo? Qual será que vai ser a dificuldade da turma, né? Pelo que eu já conheço das crianças, dos estudantes. É o pensamento preventivo. Preventivo. É, Por que não aplicar isso na educação? Né? Física também, dependendo da atividade, fazer uma adaptação com outro estudante que não caminha junto. Sim, exatamente. Não vai frustrar o estudante desnecessariamente. Porque assim, já existe um planejamento, né? O planejamento pedagógico já existe. Todos vocês fazem, né? Planejam aulas, planejam o ano letivo, não é isso? Só que assim, muitas vezes você tem que fazer ajuste nisso aí, dependendo do material concreto ali, do momento. Quer dizer, você vai ter o aluno mais questionador, outro que tem mais dificuldade. Como é que você vai adaptar isso? Com esse raciocínio preditivo, entendeu? Então, como é que eu falo? A gente tem que ter conhecimento de várias áreas. Né? É claro que vocês sabem disso, mas eu estou reforçando, estou ressaltando. Né? E tem certas coisas, certos valores, certas obras que são de impacto e que elas são como uma racha de pólvora, elas incendeiam, né? Vocês podem incendiar quem está ao redor. Né? Eu gosto de incendiar, eu gosto de chegar no lugar e botar fogo em tudo. Assim, né? Eita, uma metáfora, tá? O que eu quero dizer com isso? Botar fogo assim, né? Ó, vamos fazer um negócio legal, vamos fazer um negócio bacana, vamos pra cima, vamos, né? Vamos inovar, vamos... Né? Então, esses conhecimentos que eu trouxe para vocês aqui, a gente vai continuar amanhã, né? Eu quero que vocês entendam como uma coisa prática. Não é só teoria, porque a gente fala o magistério da igreja, ele citou lá Aristóteles, ele fica aquela... Prático, isso é prático. Né? E eu gosto muito de usar a linguística também como instrumento prático. Né? Eu estou começando a ensinar isso para vocês, amanhã a gente vai aprofundar um pouco, tá? Questão semântica, por causa disso, porque todos os aspectos da vida, você tem que saber se colocar, né? Tem que saber se colocar. E aí, vocês aqui, vocês são professores, né? Em casa, vocês são esposas, são maridos, né? Na igreja, vocês são lá, sei lá, ministério de leitura, de música, né?
no clube você joga futebol, joga vôlei. Então, cada lugar desse, você tem uma inserção, né? Você tem que saber se colocar, né? Como, por exemplo, vocês falaram que aqui tem... Eu já imaginava isso, sem saber que era tanto. Vocês é castelo medieval. Castelo medieval. Então, como é que vocês vão se colocar, né, diante disso? Outra professora de literatura não está mais aqui, Simone? Simone? Não. É. Ela está aqui em Poça aí? Sim. Ela dava literatura inglesa, né? Parece literatura estrangeira. Eu lembrei dela. Mas, enfim, vocês têm que saber, né, se colocar em cada situação. Eu vi que muitos de vocês trocaram também de matéria. Isso é legal, né? Rodízio, né? Então aí vocês podem criar instrumentos, criar metodologias com base nisso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, um slide aqui. Se faltou alguma coisa aqui. Nossa, é muito slide aqui, rapaz. Ó, só mais uma citaçãozinha de Aristóteles aqui. Eu não gosto de parecer muito teórico, mas Aristóteles ele tem... Ó, a obra da educação, quem lê? Com bastante ênfase. Eu leio, vai. A obra da educação, assim como a de todas as artes, deve unicamente completar o que falta ao ser das obras da natureza. Deve-se considerar visto toda a arte e ciência que tornam o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres incapazes para a prática e o exercício da virtude. E embaixo, a música é o princípio de todos os encantos da vida. Quer dizer, são três afirmações que estão intimamente concatenadas, né? Ou relacionadas, certo? Então, ó, a educação, o mistério do trabalho de vocês. O que ela deve fazer? Completar, né, o que falta ao ser. Por que as crianças estão aqui? Para completá-las. Nós vamos completá-las, né? O que falta ao ser. As obras da natureza, Aristóteles ainda não tinha noção da revelação cristã, então ele fala obras da natureza. Nós não somos só obra da natureza, nós somos uma obra divina também, né? Então você olha a missão que nós temos, de completar uma obra divina, né? Isso nos torna o quê? Copartícipes da criação divina, né? Através da educação a gente pode completar o que Deus começou. É fantástico, né? E aí quando ele coloca, ó, deve considerar vis toda a arte e toda a ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres incapazes para o exercício e prática da virtude. Ele está falando da música mesmo, a música vem, né? Toda a arte, toda a ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres, né? Ou seja, pessoas que não são escrava de vício, escrava de paixões, escrava de, né, daquilo que as limita, certo? Para o exercício e a prática da virtude. Aí tem os gêneros musicais que estimulam a virtude. Ele vai colocar também, né? E a música é o princípio de todos os encantos da vida. Quer dizer, aqui é que a gente estava falando sobre o próprio, né, próprio neurociência, que toda aquela expansão da atividade cerebral, né? A música, ela incentiva, né? Quando eu falei também que a música era uma arte marcial de manhã, os romanos entendiam a arte do comando, né? Porque a música influencia o nosso comportamento, justamente porque ela irradia todas as áreas cerebrais, né? Por isso ela também é uma arte marcial. Então, ela é o início de todas as coisas boas, todos os encantos. Oh, perdeu uma coisa legal, hein? Mas depois eu te passo. Tá. Então ela é o início de tudo. Né? Ela é o início de todos os bens da nossa vida espiritual. E eu estou fazendo isso para vocês através de uma demonstração à maneira dos geômetras, né? Como diria o próprio Aristóteles, né? Estou demonstrando para vocês cientificamente isso, né? Mais uma vez aquela exortação de São Pedro. Esteja sempre pronto a dar as razões da sua fé, né? Ou seja, se vocês forem usar uma metodologia de ensino como essa que eu estou propondo, tem que saber justificar, certo? Por que você está trabalhando dessa forma? Por isso. Né? E incendiar a partir disso. Né? Incendiar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê aquela... Você falou da parte da música, alfabetização, matemática? É aí que eu ia entrar nisso agora. Agora. Então, Você recebeu lá? Você quer dar lá pra... eu tô vendo se...
Eu só tô vendo, eu quero ver só a citação, aquela que eu falei pra vocês das 4 características do Aristóteles, da música. Vê se tem aí uma. Aristóteles ali, ó, Aristóteles. Tem alguma outra de Aristóteles? Vocês aguentam falar da alfabetização ainda? Ou já tá na hora? Aguenta? Não vai muito tempo, não. A alfabetização não vai muito tempo. Aristóteles é essa. Só essa? Platão. Tá, mas ficou claro pra vocês anotaram, né? O que a música tem que ter pra ser boa? 4 elementos. Harmonia, melodia, ritmo. Isso ó, é o critério infalível. Vocês podem pegar qualquer música, analisar por esse critério. Não falha, não falha. Não falha. Você vê que tem um equilíbrio entre esses elementos. Não tem alguma coisa que tem uma letra muito ruim, um ritmo muito ruim. A música é boa sim, dá pra vocês trabalharem, né? Dá pra vocês trabalharem, tá bom? Então vamos pra parte de alfabetização. Eu só preciso pegar mais água lá. Tá? Você pega ela pra mim? E aí eu colocar aquele método música e matemática aqui. Quer que eu já coloque? Sim. Qual é colocando aí? Eu vou pegar água lá. Tá. Vou pegar água e a gente já começa a alfabetização, tá? Tinha aula de Jesus.